Domo minasan, eu sou o Sensei Madison e hoje nós vamos falar sobre os condicionais da língua japonesa, os três primeiros que são o to, o ba e o tara. Primeiramente com o condicional tara, né? Que o ta é representado pela forma curta passada, do passado, mais a frase, né? O tara, ele é uma condição que muitas vezes é relativa à opinião ou desejo, pedido, entre outras coisas, ou ainda quando há correlação, né, desse condicional temporal entre a primeira e a segunda frase, né? A primeira frase com o tará, vírgula, a segunda frase, né? Segunda oração. Ele poderia ser traduzido como um se ou um quando, né, no português. Ou seja, quando realiza a primeira ação, a segunda acontece, né? Pode acontecer. Por exemplo, primeira frase. Moshi, esse moshi aqui sublinhado, ele está reforçando o condicional, né? O si. Né? No caso, a tradução dele seria em si o si no português, né? Moshi yasukattara katte kudasai. Moshi yasukattara katte kudasai. Veja que o adjetivo yasui está aqui na forma passada, curta, né? Yasukatta, né? Mais ura, yasukattara katte kudasai. Ou seja, se estiver barato, compre, né? Compre, por favor, né? Você vê que aqui é um pedido do falante, né? Katte kudasai. Moshi yasukattara katte kudasai. Na segunda frase, kono hon yondara gokaku suru to omou, né? Tomou, né? Aqui já é uma opinião, né? Uma opinião do falante. Ou seja, kono hon yondara, se lê esse livro, se você lê esse livro, né? Gokaku suru to omou. Gokaku suru é você passar, né? Você ser aprovado. Tomou. Eu acho que você vai ser aprovado se você ler esse livro, né? Terceira frase. Moshi, aqui novamente reforçando, né? Ele também... O moshi, nesse caso, assim, ele não é obrigatório, ele é opcional, né? Se você quiser reforçar. Moshi rimada tara, rimar, né? Que é o substantivo, rimada tara. Kimasen ka, né? Ou seja, aqui já é um pedido, né? Um desejo do falante. Moshi rimada tara, se você estiver livre, ou se você estiver em tempo livre. Kimasen ka, você não viria, você viria se tivesse livre, é um pedido, né? E aqui, na última frase, temos ie ni kaettara renraku suru yo. Ie ni kaettara renraku suru yo. Renraku suru, comunicar, né? Entrar em contato. Ie ni kaettara, quando retornar para casa. Né? O kaetta, né? No passado, mais ura. Nesse caso, quando ele tem o sentido de quando, né? Quando eu voltar para casa, eu entro em contato, ele só pode ser usado com verbos, né? Não pode ser aqui como yasukattara, por exemplo, moshi yasukattara renraku kudasai. Não pode, porque aí seria se for, não seria quando for, né? Não poderia ter esse sentido aqui. Na verdade, a gente conseguiria esse sentido de quando for, mas só que aí precisaria de outra forma gramatical, outra construção gramatical. Ou seja, apenas lembre que a gente só utiliza ele no sentido de quando a gente tem o verbo, né? Como aqui kaettara. O próximo condicional a gente utiliza aquela tabela na base 4. Essa base 4 aqui está marcada com asterisco porque ela tem uma diferença. Ou seja, essa base 4 aqui, com verbos do Godan, que é o primeiro grupo, a gente só modifica o final do verbo para essa coluna do E aqui, diferente dos outros. Por exemplo, o verbo termina em U, a gente troca o U pelo E. O verbo termina em Tsu, a gente troca o Tsu pelo T, né? O Ru pelo Re, o Mu pelo Me, e assim por diante. E o Suru vira Sure, e o Kuru vira Kure. Verbo e qualquer verbo, né? Não apenas o Godan. Por exemplo, taberu, a gente fica com tabere, né? A gente miru vira mire, e assim por diante. Esse V1 aqui, que é o do Ichidan, ele não se aplica à base 4. Temos aqui o exemplo. Do condicional ba,
ele utiliza o verbo na base 4, como eu acabei de mostrar, né? Ou substantivos e na adjetivos, mais o de arebá, ou adjetivos e, tirando o i do adjetivo e colocando a terminação querebá. Por exemplo, yasui e yasukerebá, né? A gente tem um substantivo, a gente adiciona o de arebá, o adjetivo também, e o verbo sozinho, mais o ba. Por exemplo, hashireba hayaku tsukuyo, hashireba hayaku tsukuyo, né? Aqui a gente está dando a ênfase no condicional, mais do que o tará, por exemplo, né? Ele é mais formal, né? Ele dá mais destaque à condição, né? Esse ba aqui seria um se ou desde que ou contanto que, né? Contanto que você corra, hashireba hayaku tsukuyo, você vai chegar, né? Aí ele está dando a ênfase mais na condição, né? Do que o tará. Mas nesse caso aqui, se a gente falasse hashitara hayaku tsukuyo, também estaria correto. Mas como ele normalmente não se usa aqui quando há desejo ou pedido do falante, se a gente falasse assim, por exemplo, hashireba oshieteyo, por exemplo, se você for correr, me avise, me diga. Oshiete kudasai, por exemplo. Hashireba oshiete kudasai não funcionaria porque esse ba aqui ele não se usa com desejo ou com comando, né? Com pedido, no caso do kudasai. Ou seja, se a gente quisesse dizer, se você correr, me avise, a gente utilizaria o tará, por exemplo. Aqui na segunda frase, moshi, né? Reforçando o condicional. Se chikakereba ikimasu. Moshi chikakereba ikimasu. Se for perto, eu vou, né? Contanto que desde que seja perto, eu vou. Midori de areba ides. Ou seja, contanto que ou basta que, né, seja verde. Midori de areba ides, né? Se for verde, está tudo bem. Contanto que seja verde, está tudo bem. O terceiro condicional é a forma curta do verbo, ou seja, aquela que a gente encontra no dicionário, a forma tá, né? A forma basinho mais nai. Mas o to, aqui novamente uma outra função do to, mais a frase, né? O forma curta mais to, ele é uma condição natural ou habitual, diferente dos condicionais passados que a gente acabou de ver. Em geral, ele também não se usa com desejo, pedido ou sentimento do falante. É uma condição que por exemplo, se a gente faz isso, logo em seguida ocorre o resultado. Ou se não, se fizer algo, acontece outra coisa. Se fizer X, acontece Y. Se fizer X, né? Então logo ocorre Y. Por exemplo, dosuru to, se eu faço exercício, né? Se eu me movimento, asegaderu, né? Eu suo, né? Kono denkyu wa hito ga inai to jidou teki ni kiemasu, né? Vamos por partes. Kono denkyu wa, denkyu é lâmpada, né? Hito ga inai to, se não houver pessoas, né? Se não tem ninguém. Jidou teki ni, jidou teki é automático, né? Jidou teki ni, automaticamente, kiemasu, apaga. Ou seja, se não há ninguém, essa lâmpada apaga sozinha, apaga automaticamente. Ou seja, é uma condição natural, né? Se não há ninguém, ela apaga. Gakusei dato muri desu. Muryou desu. Gakusei dato muryou desu, né? Muryou é gratuito, né? O grátis. Ou seja, gakusei dato, se é ou se for um estudante, muryou desu, é de graça. Ou seja, é uma condição habitual ou natural, né? Se for estudante, é de graça. Automaticamente, é de graça. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Até, né?